Hoje eu quero trazer para você uma história bem interessante, que tem um viés muito importante para todos nós, principalmente nesse período que a gente está passando. O nome dessa história é O Furo no Barco. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu então que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora, naturalmente. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura, pelo serviço que eu fiz, pela pintura do barco. E aí o chefe dele respondeu: mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. E aí ele respondeu: mas foi um serviço tão pequeno. Certamente você não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. E aí aquele chefe respondeu a ele: meu caro amigo, você não compreende. Deixa eu lhe contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, eu esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine o meu alívio e alegria quando os vi retornando são e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você havia consertado. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. E por isso que ele foi recompensado daquela forma. Sabe, meus amigos, a gente está vivendo nesse momento de pandemia e às vezes tem pessoas que são insensíveis, né, ao ver a dor do outro, a ver aquilo que a outra pessoa está passando. Mas eu vou colocar em outro parâmetro, não no parâmetro específico da doença, da pandemia em si. Mas ao ver pessoas que estão passando necessidade, estão passando por alguma situação difícil, e muitas vezes não tem a capacidade de ajudar. E esta história, este conto que eu quero contar para você, é independente disso. Tem gente que hoje, essa história que eu estou contando para você, deve servir para nós na seguinte forma: não importa se é algo pequeno ou se é algo grandioso, não importa para quem, quando ou de que maneira, mas se tem alguém que está necessitando de ajuda, e muitas vezes as pessoas não falam que estão necessitando de ajuda, mas se eu ou você puder, ajudemos. Pode ser eu já falei diversas vezes que a gente está muito bitolado a pensar em apenas coisas materiais, em ajudas financeiras materiais. Mas muitas vezes tem gente que está necessitando de apenas um ombro amigo para chorar, de alguém com quem possa conversar, desabafar, de alguém que está necessitando de um acolhimento. E não importa, meus amigos, a quem
não importa como, de que forma, mas se eu ou você pudermos ajudar alguém que está necessitado, não nos furtemos de fazer isso. Não nos furtemos de fazer isso. Enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, ou seja, todas as falhas que acontecerem, ajude para consertar aquele problema. Pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. A gente não sabe. Talvez com aquilo que eu esteja falando agora, nesta mensagem, para você esteja numa situação difícil e eu, de alguma forma, possa estar lhe ajudando a dizer para você: calma, acredite, tenha fé em Deus, não desista, não desanime. Talvez o que eu esteja fazendo agora, de forma voluntária, e isso aqui não é mérito meu, não é glória minha, mas é graça, é bênção, é a misericórdia de Deus. Se eu estou fazendo isso, e se você está se sentindo alcançado, eu estou sendo útil para alguém. E eu não estou movendo R$1 para fazer isso. Não estou. Para vocês terem uma ideia de que quando a gente quer ajudar alguém, não precisa ter dinheiro, não precisa ter bens materiais para isso, não. Basta a vontade. E muitas vezes, como eu já falei, tem gente que não pede. Às vezes até por vergonha. Às vezes só pede no último caso. Em todas as situações, independente de serem financeiras ou não, materiais ou não. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos úteis e agradáveis a alguém. Às vezes a gente não sabe quando vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai chegar uma hora para isso. E se chegar esta hora, que talvez você nem tenha percebido, não se furte, não vamos nos furtar de fazer isso. Já disse e repito, tem gente que só sabe fazer o mal. Essas pessoas não podem ser exemplo para nós. Aquele homem consertou o furo do barco. Ele não havia sido contratado para isso. Ele havia sido contratado para pintar o barco. Mas ele viu o furo e consertou. E fez mais do que deveria. E às vezes são coisas simples, pequenas, que a gente acha que são pequenas, mas muitas vezes podem fazer uma diferença enorme, tremenda. Então, para você que está aí acompanhando essa mensagem de reflexão nesse momento, vamos fazer as coisas boas. Já disse, o mundo está cheio de gente que só quer fazer o mal. Vamos fazer as coisas boas. Como diz São Francisco na sua oração belíssima: fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. E por aí vai. Fazer o bem. Que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos dê força, nos dê fé, nos dê sabedoria e coragem. Já disse, tem gente que só está para fazer o mal, mas também tem gente que vê e não tem a atitude de ajudar. Em vários aspectos da nossa vida. Repito, não estou falando apenas de coisas materiais, é muito além disso. Fazer o bem às pessoas não custa nada para nós, mas pode fazer uma diferença muito grande. E pode ser uma coisa pequenininha que quer que seja, mas faz e muito a diferença. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Amém.